Assassinato de Marielle Franco. Um mistério que chocou o Brasil e revela segredos sombrios. Ana sempre foi uma jornalista destemida. Com sua câmera e um bloco de anotações, ela navegava o mundo em busca da verdade. Mas nada poderia prepará-la para o que estava por vir. O assassinato brutal da ativista Marielle Franco não era apenas mais uma notícia para cobrir. Era uma ferida aberta no peito do Brasil. Um grito que ecoava por entre as vielas das comunidades carentes e os corredores do poder. Enquanto investigava o caso, Ana mergulhou de cabeça em uma teia de corrupção que envolvia autoridades, traficantes e segredos que muitos preferiam manter enterrados. As ruas do Rio de Janeiro estavam imersas em um clima de tensão. A voz de Marielle ainda ressoava entre os moradores, e cada esquina parecia sussurrar o seu nome. Ana podia sentir o peso da responsabilidade ao falar sobre uma mulher que lutou por justiça. Jornalistas haviam sido silenciados antes, e ela não queria se tornar mais uma vítima dessa guerra não declarada. E a realidade, com coragem, ela decidiu que iria em frente, mesmo que o medo pulsasse como um tambor em seu peito. Com cada nova pista, Ana descobriu fios de um emaranhado que ligava políticos locais a organizações criminosas. Conversas furtivas em esquinas, mensagens que pingavam em celulares. Cada detalhe parecia uma peça de um quebra-cabeça enorme. Mas havia algo mais. Algo que não se encaixava. Algo que lhe dizia que Marielle, mesmo após a morte, guardava segredos que poderiam mudar o jogo. Em uma noite abafada, enquanto a cidade dormia, uma fonte anônima se conectou com Ana. Marielle tinha um caderno com tudo anotado, disse a voz trêmula do outro lado da linha. Ele pode estar a chave para tudo isso e para a sua vida. O coração de Ana disparou. O caderno poderia conter informações que desmascarariam os poderosos, mas ao mesmo tempo poderia colocar sua vida e a de seus entes queridos em risco. As emoções a consumiam. Enquanto avançava no caso, Ana sentia que a linha entre a verdade e a segurança estava se tornando tênue. O dilema a atormentava. Até onde iria para expor a corrupção? Ela poderia arriscar tudo? O que aconteceria se fosse pega no fogo cruzado entre interesses? Obscuros? Naquela madrugada, um carro preto parou em frente ao seu apartamento. O silêncio foi cortado por um brilhar ameaçador da luz dos faróis. Céus! Quem seria? Uma mensagem de intimidação? Um aviso? O medo a envolveu como uma capa escura. Mas em meio à incerteza, uma faísca de determinação acendeu. Ela havia feito uma escolha. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, uma nova pista surgiu. Uma foto antiga de Marielle em uma reunião secreta. A figura ao seu lado, de costas, era inconfundível. O poder que ela poderia ter naquela imagem? E o que exatamente isso significava? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana ficou paralisada diante da foto antiga de Marielle. A figura ao seu lado, com a cabeça baixa, não era apenas um estranho. O coração dela disparou ao reconhecer o traço inconfundível de um dos políticos mais influentes do Rio de Janeiro. Um frio na espinha a percorreu. Como essa imagem foi parar nas mãos de Marielle? E o que isso significava para sua investigação? A adrenalina a invadiu. Cada frase da fonte anônima ecoava em sua mente, e a ideia de que Marielle tivesse algo tão poderoso fazia Ana se sentir como se estivesse na beira de um abismo. E agora, naquele momento, a linha entre a verdade e a própria vida parecia se apagar. Enquanto se perdia em pensamentos, Ana decidiu que precisava saber mais. Com a câmera trêmula nas mãos, pegou sua bolsa e saiu apressada. A noite estava carregada e o calor do asfalto parecia pulsar sob seus pés. O noturno Rio de Janeiro, com seus sons vibrantes e vozes sussurrantes, se tornava um labirinto de tensões e segredos. Antes de chegar ao local onde a reunião secreta havia acontecido, Ana sentiu alguém atrás dela. O ar ficou pesado. Ela virou rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas a sombra dançando nas paredes. O que seria aquilo? Um prenúncio? Mas não poderia deixar o medo pará-la. Não agora! Ela chegou ao beco, um lugar que parecia testemunhar todo tipo de crime. Sapatos no chão, lixo espalhado. E ali, ao final, uma porta semi-aberta. Um murmúrio brotava de dentro, como se o universo estivesse conspirando para lhe contar algo. Respirou fundo e entrou. A sala estava iluminada por uma única lâmpada que balançava e criava sombras ameaçadoras nas paredes. Ficou parada, pensando. A escuridão parecia viva, estava impregnada de mágoa e segredos. E então ela ouviu murmúrios, risadas e uma voz que ela reconheceu. Era de alguém que havia se apresentado como aliado dela. Você não deveria estar aqui, Ana, alertou o homem de forma abrupta, se materializando na penumbra. Um nó se formou em seu estômago. Ele, que parecia tão firme em sua postura, agora estava visivelmente nervoso. O caderno! Você não sabe o que isso pode causar. O que Marielle realmente sabia? Pode destruir tudo. Ana piscou, seu cérebro processando as informações. O que ele queria dizer? Destruir tudo antes que pudesse reagir? A porta se fechou com um estrondo. O homem a empurrou para o canto. A luz da lâmpada piscou mais uma vez, revelando a tensão em seu rosto. Precisamos sair, agora! O pânico cresceu. Ana só queria respostas. Mas a intensidade da situação estava se transformando em algo além de sua compreensão. O homem puxou-a pela mão, e quando a porta se abriu novamente, um grupo de homens com máscaras apareceu. O tempo pareceu parar. O coração de Ana disparou, a realidade se desabando sobre ela. Ela mal teve tempo de processar a ameaça. O homem que parecia um aliado se transformou diante dos seus olhos. Sinto muito, Ana. Eu não posso deixá-la ir, disse ele, deixando a certeza de que não se tratava de um amigo, mas de um traidor. Uma cortina de desespero caiu sobre tudo. As paredes pareciam se fechar e o ar estava pesado com um terror palpável.
O grito que ela estava por soltar foi sufocado. Ana, uma vez mais, sentiu que a linha entre a esperança e a morte estava prestes a se desfazer. Ela precisava ter um plano. O que ela realmente sabia sobre Marielle e a verdade que estava prestes a descobrir? E agora? Pensou, enquanto os homens avançavam. Tudo estava virando um pesadelo. A única coisa que restava era a pergunta: quem poderia realmente confiar? O que estava em jogo agora era muito maior do que ela jamais imaginou. Ana estava paralisada, com o coração a mil. Os homens avançavam e a ameaça era palpável. Mas tudo se despedaçou em um instante, quando a porta se abriu violentamente e uma sequência de tiros ecoou. Um grito, o barulho ensurdecedor das balas, gritos de desespero. A tensão explodiu em lucidez e, em meio ao caos, ela conseguiu notar algo. O homem, que parecia seu aliado, agora caía no chão, seu corpo balançando antes de tombar ao lado da mesa. Um vermelho vivo se espalhando pelo piso frio. O tempo parecia diminuir. Os homens de máscara hesitaram. E Ana teve uma fração de segundo para reagir. Com um movimento frenético, ela mergulhou para o lado, se escondendo atrás de um móvel. O desespero a motivou. A adrenalina pulsava em suas veias e a pergunta principal girava na sua mente: o que está acontecendo? Em meio a tudo, a imagem da reunião secreta voltou à sua mente. O político ao lado de Marielle. Ana teve o estalo. Se o homem que chamava de aliado tinha sido um traidor, quem mais poderia ser? E se a verdade que ela estava buscando não fosse apenas sobre corrupção, mas sobre uma rede de traição muito mais profunda? Sua mente girou, juntando as peças confusas do quebra-cabeça. Escutou passos rápidos se aproximando. Era um dos homens de máscara. Ele estava prestes a encontrá-la. O pânico foi como um soco no estômago e, ao mesmo tempo, uma onda de clareza. No fundo, ela sabia que precisava agir. Usou o objeto próximo, uma garrafa quebrada, como se fosse uma arma, e preparou-se para defender-se ou fugir. Uma voz conhecida penetrou o silêncio tenso. Não atire, eu sou amigo. Era ele, Rafael, o fotógrafo que tinha conhecido na cobertura de um evento. Sem entender, Ana hesitou. Como Rafael estava envolvido nisso? Preciso de você. Eles não podem saber que você está aqui. Ele gritou, se adiantando e mirando para o homem que estava em sua direção. A situação estava prestes a se tornar um verdadeiro massacre. Antes que Ana pudesse gritar ou protestar, Rafael disparou. O homem foi atingido, caindo sem vida no chão. Mas algo definitivamente não estava certo. Ela olhou para Rafael, agora o conhecendo, sob uma nova luz. A frieza em seus olhos, a maneira como se posicionava, a rapidez com que agiu. Dentro dela, algo se rompeu. Rafael, o que você está fazendo aqui? A incredulidade a dominou. Ele fez uma pausa, então, com uma voz calma e distante, respondeu: eu tenho uma missão. Eles precisam da verdade e você é a chave. Marielle sabia demais e agora você também. Eles não vão parar por nada para silenciá-la, para silenciar nós. As palavras dele foram como um cabo de guerra em sua mente.
quase como se ele estivesse revelando segredos que ela não estava pronta para ouvir. Os homens do grupo estavam se reagrupando, e o pânico tomava conta de Ana. Estava em um jogo muito maior do que imaginava, cercada por traições e alianças ocultas. Enquanto lutava para processar tudo, uma nova ideia surgiu. E se Rafael não fosse quem dizia ser? O medo e a desconfiança alastravam-se como um fogo incontrolável. Ele se virou, um sorriso enigmático se formando em seus lábios. Confie em mim, Ana. Temos que sair agora. E posicionou-se na frente dela, quase como se estivesse a protegendo. Mas havia um ar de certeza que a fazia questionar suas intenções. O que você realmente está escondendo, Rafael? A dúvida fervia em seu peito, e Ana sabia que a verdade muitas vezes estava escondida atrás de sorrisos. Ele hesitou, e nesse momento o vazio ao redor dela se tornou um abismo. Era tudo uma ilusão. As manipulações eram mais profundas do que ela imaginava. As sombras se aglomeravam enquanto ela juntava os pedaços quebrados de sua confiança. O que ela realmente sabia sobre Marielle e sobre aqueles em quem se apoiava. O barulho dos homens se aproximando a fez perceber que agora não apenas a sua vida estava em perigo, mas a verdade que Marielle carregava. E na iminência de um novo tiro, uma pergunta ecoou. Ela conseguiria descobrir quem eram seus verdadeiros aliados antes que fosse tarde demais! Ana estava paralisada, com o coração a mil. Os homens avançavam e a ameaça era palpável, mas tudo se despedaçou em um instante quando a porta se abriu violentamente e uma sequência de tiros ecoou. Gritos eram ouvidos, o barulho ensurdecedor das balas. Desespero no ar. A intensidade da situação explodiu. A adrenalina fez Ana reagir. Ela se lançou para o lado, buscando um abrigo atrás de um móvel. O desespero acelerava seu coração. O que está acontecendo? Enquanto se escondia, a imagem da reunião secreta voltou à sua mente. O político ao lado de Marielle. Ela teve um estalo. Se o homem que chamava de aliado tinha sido um traidor, quem mais poderia ser? E se a verdade que buscava não fosse apenas sobre corrupção, mas sobre uma rede de traição bem mais profunda? O pânico abraçou seu peito. E então ela viu Rafael, em uma fração de segundo, disparar contra um dos homens que entraram. O corpo caiu e sua respiração ficou presa. Rafael se virou para ela, expressão calma, controlada. Vá! Agora! Precisamos sair! Mas Ana hesitou. Algo não fazia sentido. Era como se naquele momento uma máscara tivesse caído. Rafael, o que você está fazendo? A incredulidade a dominava. Ele não respondeu imediatamente. Apenas apontou a arma para o próximo homem que se aproximava. Ana queria entender, mas caos a cercava. O homem que havia caído estava prestes a levantar, ainda respirando, tremendo. Foi quando ela o reconheceu. Era um dos jornalistas que trabalhavam na cobertura de Marielle. Ele era um aliado, não um inimigo. E agora estava caído, ferido. Rafael, pare! Ele pode nos ajudar! Gritou Ana. Mas ele não a ouviu, ou não queria ouvir. O pânico tomou conta. Rafael disparou de novo. O eco do tiro reverberou, mas o homem não caiu. Pelo contrário, levantou a mão com um celular, gravando tudo. E nesse instante, tudo mudou.
Ele não é o que você pensa, Ana. A voz do jornalista estava fraca, mas clara. Ele está com eles. É uma armadilha. Um nó se formou na garganta de Ana. As palavras dele perfuraram a nuvem de segurança que havia construído em torno de Rafael. O tempo parecia parar. Ana olhou incrédula para Rafael. O que você está escondendo? O medo se transformava. E em raiva. O que mais ela não sabia? O que mais estava por trás daquela fachada de aliado? Fie em mim, Rafael começou, mas o jornalista interrompeu. Ele não é seu amigo, Ana. Eles querem silenciá-la porque você sabe demais. É você que eles querem. E o semblante dele era de um homem que genuinamente temia pela vida dela. Os homens de máscara estavam se reagrupando, e as palavras do jornalista ecoavam em sua mente. Não era só sobre Marielle, era sobre todos ao redor, incluindo ela mesma. O cheiro do perigo estava no ar, e Ana não sabia em quem podia confiar. Olhou para Rafael, e nesse instante, ele parecia mais um inimigo do que um aliado. E então, ouviu-se outro tiro. Não um disparo qualquer. O som foi diferente, carregado de desespero. Rafael caiu, uma expressão de surpresa no rosto, enquanto ele olhava para Ana, o corpo arqueando antes de colidir com o chão. O mundo parou novamente. Ana ficou paralisada, presa entre o horror e a confusão. Um homem do grupo rival estava atrás de Rafael. É hora de limpar a casa, ele disse, calmamente, como se estivesse comentando sobre o tempo. Marielle sabia demais, e você também. Infelizmente, isso termina aqui. E uma onda de pânico a cobriu. O que ela faria agora? A vida dela estava em jogo. E o que restava de esperança se desvanecia. Os homens avançavam, e uma pergunta cortante ressoou em sua mente. Quem poderia realmente confiar? A verdade estava se dissolvendo como fumaça, e o caos acerava, prestes a devorar tudo. Ela se lançou em direção à saída, mas a visão de Rafael, caída em um mar de desespero e traição, a paralisou novamente. O que está acontecendo? Não havia respostas, apenas um abismo à sua frente. O entrelaçamento de lealdades, segredos e medos parecia se transformar em um pesadelo sem fim. A única certeza que restava era que agora tudo estava prestes a mudar. E a verdade que Marielle guardava poderia ser a única chave para escapar daquela armadilha mortal. Ana estava paralisada, com o coração a mil. Os homens avançavam e a ameaça era palpável. Mas tudo se despedaçou em um instante, quando a porta se abriu violentamente e uma sequência de tiros ecoou. Gritos eram ouvidos. O barulho ensurdecedor das balas, desespero no ar. A intensidade da situação explodiu e a adrenalina fez Ana reagir. Ela se lançou para o lado, buscando abrigo atrás de um móvel. O desespero acelerava seu coração. O que está acontecendo? Enquanto se escondia, a imagem da reunião secreta voltou à sua mente. O político ao lado de Marielle? Ela teve um estalo. Se o homem que chamava de aliado tinha sido um traidor, quem mais poderia ser? E se a verdade que buscava não fosse apenas sobre corrupção, mas sobre uma rede de traição muito mais profunda? O pânico abraçou seu peito, e então ela viu Rafael, em uma fração de segundo, disparar contra um dos homens que entraram. O corpo caiu e sua respiração ficou presa. Rafael se
Virou para ela, expressão calma, controlada. Vá, agora, precisamos sair. Mas Ana hesitou. Algo não fazia sentido. Era como se naquele momento uma máscara tivesse caído. Rafael, o que você está fazendo? A incredulidade a dominava. Ele não respondeu imediatamente. Apenas apontou a arma para o próximo homem que se aproximava. Ana queria entender, mas o caos a cercava. O homem que havia caído estava prestes a levantar, ainda respirando, tremendo. Foi quando ela o reconheceu. Era um dos jornalistas que trabalhavam na cobertura de Marielle. Ele era um aliado, não um inimigo. E agora estava caído, ferido. Rafael, pare! Ele pode nos ajudar! Gritou Ana, mas ele não ouviu, ou não queria ouvir. O pânico tomou conta. Rafael disparou de novo. O eco do tiro reverberou. Mas o homem não caiu. Pelo contrário, levantou a mão com o celular, gravando tudo. E nesse instante, tudo mudou. Ele não é o que você pensa, Ana. A voz do jornalista estava fraca, mas clara. Ele está com eles. É uma armadilha. Um nó se formou na garganta de Ana. As palavras dele perfuraram a nuvem de segurança que havia construído em torno de Rafael. O tempo parecia parar. Ana olhou incrédula para Rafael. O que você está escondendo? O medo se transformava em raiva. O que mais ela não sabia? O que mais estava por trás daquela fachada de aliado? Confie em mim. Rafael começou, mas o jornalista interrompeu. Ele não é seu amigo, Ana. Eles querem silenciá-la porque você sabe demais. É você que eles querem. E o semblante dele era de um homem que genuinamente temia pela vida dela. Os homens de máscara estavam se reagrupando. E as palavras do jornalista ecoavam em sua mente. Não era só sobre Marielle. Era sobre todos ao redor, incluindo ela mesma. O cheiro do perigo estava no ar. E Ana não sabia em quem podia confiar. Olhou para Rafael. E nesse instante, ele parecia mais um inimigo do que um aliado. E então, ouviu-se outro tiro. Não um disparo qualquer. O som foi diferente, carregado de desespero. Rafael caiu. Uma expressão de surpresa no rosto enquanto ele olhava para Ana. O corpo arqueando antes de colidir com o chão. O mundo parou novamente. Ana ficou paralisada, presa entre o horror e a confusão. Um homem do grupo rival estava atrás de Rafael. É hora de limpar a casa, ele disse, calmamente, como se estivesse comentando sobre o tempo. Marielle sabia demais, e você também. Infelizmente, isso termina aqui. Uma onda de pânico a cobriu. O que ela faria agora? A vida dela estava em jogo, e o que restava de esperança se desvanecia. Os homens avançavam, e uma pergunta cortante ressoou em sua mente. Quem poderia realmente confiar? A verdade estava se dissolvendo como fumaça, e o caos a cercava, prestes a devorar tudo. Mas antes que o desespero pudesse tomar conta completamente, algo inesperado aconteceu. Uma voz altiva, forte, cortou o ar. Parem! Isso é um engano! Uma figura conhecida surgiu. Era a própria Marielle, viva, em pé no meio da sala, seu olhar determinado segurando a atenção de todos. O silêncio tomou conta do ambiente, como um freio abrupto. Ana não conseguia acreditar no que via. Marielle estava ali, a poucos passos dela. Uma onda de emoção, uma mistura de incredulidade e esperança invadiu seu coração. Mas como? Ana mal conseguiu sussurrar. Eu nunca fui embora! Marielle declarou,
a voz firme, ecoando com um poder que fazia o chão tremer. Fui forçada a me esconder. Mas a verdade precisa vir à tona, e agora é a hora. Todos estavam paralisados. A tensão no ambiente se transformava em algo completamente novo. No entanto, antes que qualquer um pudesse reagir, uma nova sequência de tiros ecoou, desta vez disparados para o teto. A sala se encheu de caos novamente. Os homens começaram a recuar em pânico. E enquanto todos buscavam a saída, Ana se virou para Marielle, a mente girando como uma tempestade. O que isso significa? O que você sabe? Marielle deu um passo em direção a Ana, a expressão dela cheia de segredos e determinação. Temos muito a discutir. E você pode ser a única capaz de resolver tudo isso. E assim, em meio ao caos, a pergunta crucial surgiu. O que mais estava por trás de toda essa história? O que Ana realmente precisava saber? Ana estava paralisada, o coração acelerado, enquanto a figura à sua frente desafiava toda a lógica. Marielle estava viva, a incredulidade a atingiu como uma onda poderosa. Mas, como isso é possível? As palavras saíram em um sussurro, mal acreditando no que via. Marielle, com seu olhar ardente, avançou. Eu nunca fui embora. Tive que me esconder, mas é hora de tudo vir à tona. A verdade precisa ser mostrada. O murmúrio de descrença na sala era palpável. Os homens, prestes a se reagrupar, hesitaram, o inesperado golpeando-os como um soco no estômago. O tempo parecia esticado, quase parando. Ana sentiu uma mistura de alívio e confusão. Agora, diante de Marielle, tudo parecia possível. Marielle, você precisa nos contar o que sabe, implorou Ana. Mas as palavras foram interrompidas por um barulho ensurdecedor. Uma explosão fez o chão tremer. A porta foi arrebentada e um grupo de homens armados invadiu o espaço, aumentando ainda mais o caos. Sons de tiros, gritos e as vozes confusas ecoavam. Um dos homens de máscara sussurrou sem olhar. Ela é um fardo. Temos que eliminá-la agora. A tensão pairava no ar. Marielle imediatamente se posicionou na frente de Ana, seus olhos demonstrando uma determinação feroz. Não. Se precisarem de alguém, que sejam eles, mas não a Ana. Ana ficou paralisada. O peso das palavras de Marielle era imenso. No meio do tumulto, um clarão iluminou a sala. Uma figura conhecida surgiu. Era Rafael, mas ele não parecia o mesmo. O olhar dele, antes amigável e confiante, estava agora carregado de uma frieza que a fez estremecer. Sinto muito, Ana. Não dá mais para esconder a verdade. O que isso significava? A confusão só aumentava e o pânico começou a consumir Ana. Rafael, o que você sabe? Por que está assim? A cada palavra dela, a sensação de traição a envolvia como uma manta pesada. E foi nesse instante que o inesperado aconteceu. Rafael levantou a arma, apontando diretamente para Marielle. O choque a atingiu como um raio. Eu não posso deixar você escapar, Marielle. Sua hora chegou. Ana gritou, um misto de horror e impotência. Rafael, não! Você não pode fazer isso! Mas o tempo parecia se arrastar. As expressões no rosto de Rafael, o jeito como a mão tremia sutis, tudo indicava que ele estava dividindo a lealdade entre um antigo amor e a urgência de um segredo insuportável. Marielle sabia demais. Ele disparou, a voz carregada de frustração. Ela estava prestes a estourar a bolha que mantém nossa cidade unida! E eles... Mas antes que pudesse terminar, um disparo ecoou. Não de Rafael, mas de um dos homens mascarados. O tiro atingiu Rafael, que caiu no chão, os olhos arregalados em choque. O tempo parou novamente. Ana não conseguia respirar. O pânico tomou conta. Rafael! As lágrimas escorriam pelo rosto dela.
enquanto a dor invadia seu peito. Marielle se virou. O olhar dela era de determinação. Ana, agora é a sua vez! Precisamos ir! Mas Ana estava atordoada. O que acabara de acontecer? Rafael, seu amigo, estava caindo. E a lealdade que pensava ter era um épico de traições e manipulações. Um misto de horror e necessidade de ação a fez pensar rapidamente. Se Rafael era um traidor, quem mais estava envolvido nesse jogo mortal? Marielle puxou Ana pelo braço. Precisamos da verdade e você é a única que pode nos ajudar. Mas em um momento de raiva e dor, Ana se virou. Ajuda! Você mesmo estava escondendo. O ar ficou pesado. A tensão entre os dois era quase palpável. O que mais estava escondido? O que mais Ana não sabia? Ao entrar naquele lugar em busca da verdade, ela havia encontrado um mar de segredos traiçoeiros. E enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar, uma nova pergunta surgiu em sua mente. Qual papel cada um ali realmente desempenhava? A verdade estava na ponta dos dedos, mas a que custo? E o que aconteceria? Agora que o passado e o presente se cruzavam numa batalha feroz, Ana estava paralisada, o coração acelerado, enquanto a figura à sua frente desafiava toda a lógica. Marielle estava viva! A incredulidade a atingiu como uma onda poderosa. Mas como isso é possível? As palavras saíram em um sussurro, mal acreditando no que via. Marielle, com seu olhar ardente, avançou. Eu nunca fui embora. Tive que me esconder, mas é hora de tudo vir à tona. A verdade precisa ser mostrada. O murmúrio de descrença na sala era palpável. Os homens, prestes a se reagrupar, hesitaram, o inesperado golpeando-os como um soco no estômago. O tempo parecia esticado, quase parando. Ana sentiu uma mistura de alívio e confusão. Agora, diante de Marielle, tudo parecia possível. Marielle, você precisa nos contar o que sabe, implorou Ana. Mas as palavras foram interrompidas por um barulho ensurdecedor. Uma explosão fez o chão tremer. A porta foi arrebentada e um grupo de homens armados invadiu o espaço, aumentando ainda mais o caos. Sons de tiros, gritos e as vozes confusas ecoavam. Um dos homens de máscara sussurrou, sem olhar: ela é um fardo. Temos que eliminá-la agora. A tensão pairava no ar. Marielle imediatamente se posicionou na frente de Ana, seus olhos demonstrando uma determinação feroz. Não! Se precisarem de alguém, que sejam eles, mas não a Ana. Ana ficou paralisada. O peso das palavras de Marielle era imenso. No meio do tumulto, um clarão iluminou a sala. Uma figura conhecida surgiu. Era Rafael. Mas ele não parecia o mesmo. O olhar dele, antes amigável e confiante, estava agora carregado de uma frieza que a fez estremecer. Sinto muito, Ana. Não dá mais para esconder a verdade. O que isso significava? A confusão só aumentava. E o pânico começou a consumir Ana. Rafael, o que você sabe? Por que está assim? A cada palavra dela, a sensação de traição a envolvia como uma manta pesada. E foi nesse instante que o inesperado aconteceu. Rafael levantou a arma, apontando diretamente para Marielle. O choque a atingiu como um raio. Eu não posso deixar você escapar, Marielle. Sua hora chegou. Ana gritou, um misto de horror e impotência. Rafael, não!
Você não pode fazer isso! Mas o tempo parecia se arrastar. As expressões no rosto de Rafael, o jeito como a mão tremia sutis, tudo indicava que ele estava dividindo a lealdade entre o antigo amor e a urgência de um segredo insuportável. Marielle sabia demais. Ele disparei, a voz carregada de frustração. Ela estava prestes a estourar a bolha que mantém nossa cidade unida. E eles... Mas antes que pudesse terminar, um disparo ecoou. Não de Rafael, mas de um dos homens mascarados. O tiro atingiu Rafael, que caiu no chão, os olhos arregalados em choque. O tempo parou novamente. Ana não conseguia respirar. O pânico tomou conta. Rafael! As lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto a dor invadia seu peito. Marielle se virou. O olhar dela era de determinação. Ana, agora é a sua vez. Precisamos. Mas Ana estava atordoada. O que acabara de acontecer? Rafael, seu amigo, estava caindo e a lealdade que pensava ter era um épico de traições e manipulações. Um misto de horror e necessidade de ação a fez pensar rapidamente. Se Rafael era um traidor, quem mais estava envolvido nesse jogo mortal? Marielle puxou Ana pelo braço. Precisamos da verdade, e você é a única que pode nos ajudar. Mas em um momento de raiva e dor, Ana se virou. Ajuda! Você mesma estava escondendo! O ar ficou pesado, a tensão entre os dois era quase palpável. O que mais estava escondido? O que mais Ana não sabia? Ao entrar naquele lugar em busca da verdade, ela havia encontrado um mar de segredos traiçoeiros. E enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar, uma nova pergunta surgiu em sua mente. Qual era a verdadeira natureza desse mundo em ruínas? Qual papel cada um ali realmente desempenhava? A verdade estava na ponta dos dedos, mas a que custo? E o que aconteceria agora que o passado e o presente se cruzavam numa batalha feroz? De repente, a atmosfera na sala mudou. Silêncio. Marielle olhou para a porta arrombada e, com um pressentimento, declarou: eles não vieram sozinhos. O pânico tomou conta. O que mais havia à espreita? O som de rodas girando rapidamente se aproximava. E então, uma figura emergiu da escuridão. Um novo personagem, coberto e surpreendentemente familiar. Era alguém que Ana nunca esperaria ver ali. A pessoa que a tinha ajudado anteriormente. Nas ruas do Rio, um aliado inesperado, agora revelando seu verdadeiro papel. Surpresa, Ana! Estou aqui para terminar o que comecei, disse a figura, revelando um sorriso enigmático. A confusão tomou conta de Ana mais uma vez. O que tudo isso significava? Quem era essa pessoa? O que mais eles estavam escondendo? E quais segredos ainda viriam à tona? A sala parecia girar ao seu redor. Ana percebeu que a batalha estava longe de terminar. As lealdades estavam prestes a ser testadas como nunca. E com o coração acelerado, a única certeza que restava era que a verdade poderia ser mais mortal do que ela jamais imaginou. Ana estava paralisada, o coração acelerado, enquanto a figura à sua frente desafiava toda a lógica. Marielle estava viva. A incredulidade a atingiu como uma onda poderosa. Mas como isso é possível? As palavras saíram em um sussurro, mal acreditando no que via. Marielle, com seu olhar ardente, avançou. Eu nunca fui embora. Tive que me esconder, mas é hora de tudo vir à tona. A verdade precisa ser mostrada. O murmúrio de descrença na sala era palpável. Os homens, prestes a se reagrupar, hesitaram,
o inesperado golpeando-os como um soco no estômago. O tempo parecia esticado, quase parando. Ana sentiu uma mistura de alívio e confusão. Agora, diante de Marielle, tudo parecia possível. Marielle, você precisa nos contar o que sabe, implorou Ana. Mas as palavras foram interrompidas por um barulho ensurdecedor. Uma explosão fez o chão tremer. A porta foi arrebentada. E um grupo de homens armados invadiu o espaço, aumentando ainda mais o caos. Sons de tiros, gritos e as vozes confusas ecoavam. Um dos homens de máscara sussurrou, sem olhar: "Ela é um fardo. Temos que eliminá-la agora." A tensão pairava no ar. Marielle imediatamente se posicionou na frente de Ana, seus olhos demonstrando uma determinação feroz. "Mãe, se precisarem de alguém, que sejam eles, mas não a Ana." Ana ficou paralisada. O peso das palavras de Marielle era imenso. No meio do tumulto, um clarão iluminou a sala. Uma figura conhecida surgiu. Era Rafael, mas ele não parecia o mesmo. O olhar dele, antes amigável e confiante, estava agora carregado de uma frieza que a fez estremecer. "Sinto muito, Ana. Não dá mais para esconder." A verdade! O que isso significava? A confusão só aumentava, e o pânico começou a consumir Ana. "Rafael, o que você sabe? Por que está assim?" A cada palavra dela, a sensação de traição a envolvia como uma manta pesada. E foi nesse instante que o inesperado aconteceu. Rafael levantou a arma, apontando diretamente para Marielle. O choque a atingiu como um raio. "Eu não posso deixar você escapar, Marielle." Sua hora chegou. Ana gritou, um misto de horror e impotência. "Rafael, não, você não pode fazer isso." Mas o tempo parecia se arrastar. As expressões no rosto de Rafael, o jeito como a mão tremia sutis, tudo indicava que ele estava dividindo a lealdade entre um antigo amor e a urgência de um segredo insuportável. Marielle sabia demais! Ele disparou, a voz carregada de frustração. Ele estava prestes a estourar a bolha que mantém nossa cidade unida, e eles... Mas antes que pudesse terminar, um disparo ecoou, não de Rafael, mas de um dos homens mascarados. O tiro atingiu Rafael, que caiu no chão, os olhos arregalados em choque. O tempo parou novamente. Ana não conseguia respirar. O pânico tomou conta. "Rafael!" As lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto a dor invadia seu peito. Marielle se virou. O olhar dela era de determinação. "Ana, agora é a sua vez. Precisamos ir." Mas Ana estava atordoada. O que acabara de acontecer? Rafael, seu amigo, estava caindo. E a lealdade que pensava ter era um épico de traições e manipulações. Um misto de horror e necessidade de ação a fez pensar rapidamente. Se Rafael era um traidor, quem mais estava envolvido nesse jogo mortal? Marielle puxou Ana pelo braço. "Precisamos da verdade, e você é a única que pode nos ajudar." Mas em um momento de raiva e dor, Ana se virou. "Ajuda? Você mesma estava escondendo." O ar ficou pesado. A tensão entre os dois era quase palpável. O que mais estava escondido? O que mais Ana não sabia? Ao entrar naquele lugar em busca da verdade, ela havia encontrado um mar de segredos traiçoeiros. E enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar, uma nova pergunta surgiu em sua mente. Qual era a verdadeira natureza desse mundo em ruínas? Qual papel cada um ali realmente desempenhava? A verdade estava na ponta dos dedos, mas a que custo?
E o que aconteceria agora que o passado e o presente se cruzavam numa batalha feroz? De repente, a atmosfera na sala mudou. Silêncio. Marielle olhou para a porta arrombada e, com um pressentimento, declarou: eles não vieram sozinhos. O pânico tomou conta. O que mais havia à espreita? O som de rodas girando e rapidamente se aproximava. E então, uma figura emergiu da escuridão, uma nova personagem. Coberto. E surpreendentemente familiar. Era o parceiro de Marielle, o cúmplice que tinha estado ao lado dela desde o começo. Alguém que Ana jamais esperaria ver ali. Surpresa, Ana! Estou aqui para terminar o que comecei, disse a figura, revelando um sorriso enigmático. Ana sentiu o estômago revirar. A pessoa, que era um ícone de resistência e coragem, se revelou como uma traidora. Marielle, como você pôde? Foi o que Ana conseguiu dizer, mal conseguindo respirar. A sala parecia desmoronar, os sentimentos se contorcendo em uma tempestade de confusão. Precisamos cuidar das coisas do jeito certo, Ana. Você não entende. O semblante de Marielle mudava conforme a verdade começava a se desvelar. Ela não era a heroína que todos pensavam. Era parte de algo maior, algo obscuro e complicado. O choque, a traição, a atmosfera estava carregada de tensão eletrônica. O que isso significa? O que vocês estão fazendo? A voz de Ana tremia. O impacto das revelações era intenso e a verdade parecia mais distante do que nunca. Marielle mudou seu olhar, agora mais rígido. A verdade será exposta. Mas precisamos tomar cuidado com quem está ouvindo. E agora, você está mais envolvida do que imagina. A sala ficou envolta em um silêncio pesado. Os homens armados hesitaram, focados na nova dinâmica. Ana sentiu as paredes se apertarem. A sensação de que a cada momento estava mergulhando mais fundo em um pesadelo. Um sussurro percorria sua mente. Quem realmente poderia confiar? A última luz do dia filtrava-se através das janelas quebradas, enquanto a batalha de lealdades se tornava mais confusa. E ao olhar para Marielle, a única certeza que restava era que nesse jogo mortal, as cartas estavam prestes a serem baralhadas novamente. Ana sentiu a tensão escalar no ar, como se fosse um fio esticado prestes a romper. Marielle viva! Era um sopro de esperança, mas a revelação dela não apagava o medo que fervia sob a superfície. A confusão enchia a sala como o cheiro de fumaça após uma explosão. O que você está dizendo? Ana gaguejou, sua voz tremendo. Antes que Marielle pudesse responder, um som estrondoso irrompeu, como se a realidade estivesse desabando ao redor delas. Era a porta arrombada sendo empurrada por um grupo ainda maior de homens mascarados. Eles não eram apenas bandidos comuns. Havia algo mais sinistro naquele olhar. O que estava acontecendo? O pânico se espalhou. A figura encapuzada entrou, um sorriso sombrio nos lábios. Parece que a festa começou sem mim, disse, rindo de maneira cruenta. Ana reconheceu aquele rosto de um antigo informante. Alguém que havia sido um aliado, mas a quem as suas intenções estavam sempre envoltas em sombras. Você? Ana mal conseguiu terminar. Sim, eu mesmo. E agora as coisas vão mudar de verdade. O olhar dele buscou Marielle, e algo não parecia certo. Estava pensando em como trazer você de volta ao jogo. As palavras saíram como uma flecha, atingindo o coração de Ana com desconfiança. Marielle, em pé, confrontou o intruso com coragem.
Você não vai me controlar de novo. Eu não sou sua marionete. O clima mudava rapidamente, uma tempestade se formando. Ana sentiu a adrenalina borbulhar e o nó na garganta cresceu. As pessoas que pareciam amigas eram agora desconhecidas. A realidade estava começando a desmoronar ao redor dela. Mas é exatamente isso que você é, querida. O riso do homem era arrepiante. Você não percebe? Tudo isso era parte do plano. Mesmo seu amigo Rafael não é mais quem você pensava. O que ele queria dizer? Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. Ela olhou para Marielle, esperando que a resposta estivesse em seus olhos. Mas Marielle hesitou. Um vislumbre de culpa atravessou seu olhar. Ana, eu pensei que você sabia. Eu nunca deveria ter. Sobre o que você está falando? Ana cortou, a voz se elevando. Em um movimento repentino, um dos homens armados deu um passo à frente e sussurrou algo ao homem encapuzado. A tensão estava atingindo níveis insuportáveis. Você ficou tão obcecada por Marielle que não percebeu que a verdade nunca seria revelada a menos que você tivesse disposta a pagar o preço. Ele se virou para os homens. Acha que ela é a heroína? Ela sempre foi parte do jogo. Ana ficou paralisada e sua mente girava. O que estava acontecendo? Ela sentia as peças se movendo, mas não sabia como montar esse quebra-cabeça. O que mais estava escondido? Olhando nos olhos de Marielle, a confiança dela se transformou em desesperança e a raiva começou a queimar. Você não tinha escolha, Ana. A vida estava em suas mãos. Eu fiz o que precisava para sobreviver, disse Marielle, sem conseguir disfarçar a emoção. Ana mal conseguia acreditar. O que é isso? A traição doía mais do que as balas que poderiam voar. Vocês não podem fazer isso! Ana gritou. Mas a voz não tinha a força desejada. O intruso sorriu, satisfeita com o estado de desespero que se espalhava por ela. Pode sim, e você vai descobrir que a vida não é um conto de fadas. É hora de os segredos virem à tona. E naquele momento, uma explosão sacudiu o lugar. As paredes estremeceram e poeira começou a cair do teto. O pânico atingiu seu pico. Agora é a sua vez, Ana. O olhar do homem era desafiador, um convite ao abismo. Ana, tremendo, percebeu que a fogueira de mentiras estava prestes a queimar tudo. O que era verdade? O que era mentira? Ela ia descobrir de um jeito ou de outro. O conflito não era apenas pelo futuro de Marielle, mas pela própria vida dela. E, nesse instante, o que mais estava em jogo? A linha entre amizade e traição começava a desaparecer. E a única certeza que restava era que a verdade podia ser mais devastadora do que a própria morte. Ana sentiu a tensão escalar no ar, como se fosse um fio esticado prestes a romper. Marielle, viva, era um sopro de esperança. Mas a revelação dela não apagava o medo que fervia sob a superfície. A confusão enchia a sala como cheiro de fumaça após uma explosão. O que você está dizendo? Ana gaguejou, sua voz tremendo. Antes que Marielle pudesse responder, um som estrondoso irrompeu, como se a realidade estivesse desabando ao redor delas. Era a porta arrombada sendo empurrada por um grupo ainda maior de homens mascarados. Eles não eram apenas bandidos comuns. Havia algo mais sinistro naquele olhar. O que estava acontecendo? O pânico se espalhou. A figura encapuzada entrou, um sorriso sombrio nos lábios. Parece que a festa começou sem mim.
disse, rindo de maneira cruenta. Ana reconheceu aquele rosto de um antigo informante, alguém que havia sido um aliado, mas a quem as suas intenções estavam sempre envoltas em sombras. Você, Ana mal conseguiu terminar. Sim, eu mesmo. E agora, as coisas vão mudar de verdade. O olhar dele buscou Marielle, e algo não parecia certo. Estava pensando em como trazer você de volta ao jogo. As palavras saíram como uma flecha, atingindo o coração de Ana com desconfiança. Marielle, em pé, confrontou o intruso com coragem. Você não vai me controlar de novo! Eu não sou sua marionete. O clima mudava rapidamente. Uma tempestade se formando. Ana sentiu a adrenalina borbulhar e o nó na garganta cresceu. As pessoas que pareciam amigas eram agora desconhecidas. A realidade estava começando a desmoronar ao redor dela. Mas é exatamente isso que você é, querida. O riso do homem era arrepiante. Você não percebe? Tudo isso era parte do plano. Mesmo seu amigo Rafael não é mais quem você pensava. O que ele queria dizer? Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. Ela olhou para Marielle, esperando que a resposta estivesse em seus olhos. Mas Marielle hesitou. Um vislumbre de culpa atravessou seu olhar. Ana, eu pensei que você sabia. Eu nunca deveria. Ter, sobre o que você tá falando? Ana cortou, a voz se elevando. Em um movimento repentino, um dos homens armados deu um passo à frente e sussurrou algo ao homem encapuçado. A tensão estava atingindo níveis insuportáveis. Você ficou tão obcecada por Marielle que não percebeu que a verdade nunca seria revelada, a menos que você estivesse disposta a pagar o preço. Ele se virou para os homens. Acha que ela é heroína? Ela sempre foi parte do jogo. Ana ficou paralisada e sua mente girava. O que estava acontecendo? Ela sentia as peças se movendo, mas não sabia como montar esse quebra-cabeça. O que mais estava escondido? Olhando nos olhos de Marielle, a confiança dela se transformou em desesperança e a raiva começou a queimar. Você não tinha escolha, Ana. A vida estava em suas mãos. Fiz o que precisava para sobreviver, disse Marielle, sem conseguir disfarçar a emoção. Ana mal conseguia acreditar. O que era isso? A traição doía mais do que as balas que poderiam voar. Vocês não podem fazer isso! Ana gritou, mas a voz não tinha a força desejada. O intruso sorriu, satisfeito com o estado de desespero que se espalhava por ela. Pode sim! E você vai descobrir que a vida não é um conto de fadas. É hora de os segredos virem à tona. Mas antes que pudesse concluir, houve um barulho ensurdecedor de explosão. Uma luz ofuscante preencheu a sala. E Ana viu figuras familiares. Surgiram. Eram jornalistas, ativistas, muitos deles. Os aliados de Marielle. Mas o que era ainda mais chocante? No meio deles estava Rafael, não ferido, mas completamente diferente. Ele olhou para Ana com um olhar de triunfo. Rafael? Como? Ana perguntou, as palavras falhando em sua boca. Ele sorriu, um sorriso que parecia mais um desafio. Estou aqui para revelar a verdade, Ana. Marielle não é a única que sabe demais. A revelação atingiu Ana como um soco no estômago. A confusão se intensificou. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. Rafael, seu amigo, estava ao lado daquele que sempre a ameaçou. Ele parecia agora pertencente à mesma rede de traição que ela tentava descobrir.
Você estava em tudo isso? Ana quase gritou, seu coração batendo furiosamente. Sim, e agora você também! Ele respondeu com sarcasmo. Mas calma, estamos aqui para libertar você dessa teia. Marielle não é o fardo é a verdade. Ana sentiu que o chão estava desmoronando sob seus pés. A sala ficou em silêncio enquanto todos esperavam por uma resposta. Que verdade! O que mais ela não sabia? E que inferno estava prestes a se desencadear se essa verdade chegasse à superfície? Uma nova tempestade de segredos. Mentiras e lealdades conturbadas parecia prestes a começar. Ela precisava decidir. Iria se alinhar com Rafael e os que a cercavam, ou se voltaria para Marielle, que sempre lutava pelo que era certo? Uma pergunta ficou ecoando em sua mente. Quem realmente era o verdadeiro aliado naquela sala?